Bom, bom dia a todos. Meu nome é Lidério Oriati, eu sou professor aqui no Instituto de Física e eu gostaria, em nome da Comissão de Graduação do Instituto, dar boas-vindas aos ingressantes desse ano. E esse ano vocês terão o privilégio de ter como aula magna o professor, como ministrante, o professor Alan Aspect, do Instituto de Ótica de Paris, que é um cientista notável por suas contribuições na dualidade onda-partícula dos fótons, que são os entes que compõem o campo eletromagnético. E eu diria, além disso, que o dia de hoje é especial porque nós teremos ainda duas outras conferências que serão realizadas no período da tarde, a ser proferida pelo professor David Wiland, que é vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2012, e também pelo professor William Phillips, às 19 horas. E a programação do dia de hoje tem como ideia aproveitar ao máximo a presença desses ilustres visitantes no Instituto, para que sirva como, talvez, um ideal da busca da excelência que todos nós, professores do Instituto e particularmente os alunos, devemos sempre buscar. E, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o professor Vanderlei Banhato pelo empenho e pela iniciativa de nos trazer, de nos contemplar com a presença desses ilustres visitantes. Muito obrigado, professor Vanderlei. Muito obrigado. E eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra ao professor Milene Mussa, para que ele apresente o professor Alan Aspect. Bom, é uma honra realmente ter o professor Alan Aspect para a nossa classe inaugural do Instituto de Ótica de Paris, da Universidade de Paris. Como vocês sabem, eles têm resultados seminais em ótica atômica e fundações da mecânica quântica, e ele tem sido conhecido pelas suas experiências na variações confirmando não localidade, desde que saibam, ajudando a estabelecer os novos campos da teoria da informação quântica e assim por diante. Pelo seu trabalho, ele já recebeu diversas vezes a medalha de Haweck, em 1991, a medalha de ouro pelo CNRS, o Centre National de la Recherche Scientifique, em 2005, e Wolf Medal, a tão prestigiosa Wolf Medal, em 2010. Mais ou menos 25 anos atrás, esteve aqui em São Carlos, pela primeira vez, eu acredito, e ele falou sobre a sua experiência em não localidade. Eu estava ali, e foi incrível. Hoje ele vai falar sobre a dualidade da partícula e dos problemas da mecânica quântica, talvez um principal. Existem dois dilemas, tá? Mas eu tenho certeza que você vai lembrar da palestra dele daqui a 20 anos, com certeza vocês vão lembrar. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado por esse convite, como você falou. É a primeira vez quando eu vim aqui. O Banhato me chamou mais do que 25 anos atrás, acho que 27 anos atrás, para ser bem preciso. Você sabe, o professor, eu trabalho com metrologia, então nós temos que ser precisos. Bom,
Deixa eu ligar meu computador. Então, sim, foi um momento diferente. Estava claro naquele momento que o Brasil estava se desenvolvendo e a universidade e a física na Universidade de São Carlos estava se desenvolvendo. E 3 décadas depois, nós temos aqui o resultado. É um dos principais países e um dos principais países em termos de física. E estou contente de poder vir aqui de maneira regular para observar esse incrível progresso que está acontecendo aqui. Então é um prazer para mim estar aqui em frente de vocês. Eles pediram para que eu ficasse aqui para que eles possam me seguir com a câmera. Então é um prazer estar aqui, ver todos esses jovens. Pelo que eu entendo, vocês estão começando a universidade, os estudos universitários agora, e eu gostaria de compartilhar com vocês quão contente eu estou de perguntas muito ingênuas. É claro que existem muitas perguntas de desenvolvimentos sofisticados e não tudo é ingênuo. Mas como estudantes vocês têm perguntas básicas, talvez eu estou falando um pouco alto, né? Mas se você tiver perguntas básicas e você tem certeza que você está totalmente convencido da resposta do professor, fique com a pergunta na sua cabeça e em algum momento na sua carreira você vai ter a oportunidade de fazer um pouquinho de trabalho para responder essa pergunta. O que eu vou falar aqui hoje é exatamente sobre isso. É uma pergunta sobre a dualidade da onda da partícula e principalmente a dualidade da luz, da partícula da luz, e é uma pergunta que sempre me intrigou durante os meus estudos. E eu não estava contente definitivamente com a pergunta com a resposta que o professor me deu a essa pergunta. Então, um momento, eu tive a oportunidade de fazer um experimento e eu decidi fazê-lo. E eu encorajo vocês, de um lado, a seguir os cursos, aprender o que o professor tem para ensinar a vocês, mas se você tiver a sua pergunta pessoal, você deve mantê-la em mente para o futuro. Então, deixa eu começar aqui agora. Parece que funciona. Então, esse senhor aqui, talvez você possa não conhecê-lo, mas você já vê ele muito mais velho. Esse é o Albert Einstein. Em 1905, quando ele trabalhava para o escritório de patente em Berna. E foi um ano incrível, onde ele produziu diversos trabalhos fundamentais. E esse homem aqui é John Archibald Wheeler. Ele morreu há pouco tempo atrás, e eu devo dizer que, como vocês vão ver nessa minha conferência, nós refraseamos, e de maneira engraçada, interessante, a pergunta da dualidade da onda da partícula e do fóton único. Então, isso foi o livro que eu escrevi sobre ótica quântica, e eu encorajo a Universidade de São Carlos a comprar muitas cópias desse livro, porque vocês vão ver todos os cálculos necessários para entender os detalhes técnicos do que eu vou apresentar para vocês hoje. Para o estudante que está começando agora, eu vou dizer que após 2 ou 3 anos, você vai ter possibilidade de entrar nos dados técnicos de cálculo, mas hoje eu só vou falar para você o geral e não vou entrar nos detalhes. Não está funcionando. Vou fazer assim. Bom, o que é a luz? Essa pergunta tem sido perguntada talvez tanto tempo atrás quanto a humanidade começou a pensar sobre perguntas mais profundas. Então, por exemplo, em muitos milênios atrás, no Egito, ficou claro que essas pessoas pensaram da natureza da luz. Vocês aqui têm a representação do Sol mandando luz, e a luz é feita de diversas flores coloridas. Então não é muito diferente do modelo de Newton, onde a luz consiste de muitas partículas com diferentes cores. Mas, é claro, eu não quero implicar que o Newton não foi mais profundo. Mas isso, de qualquer forma, mostra como as pessoas
pensavam na natureza da luz. E quando você lê o texto do Egito Antigo ou da Grécia Antiga, vocês vão descobrir que existem dois modelos de luz. Um corresponde a esse, que diz que a luz vem de um objeto na vista, mas existe um outro modelo que é também muito interessante, que é similar ao radar. Então, existem modelos onde se pensa que algumas partículas vêm da sua vista para o objeto e volta para a sua vista e dá informação sobre o objeto que é probda, que é esse tipo de radar. Mas é claro que não existe uma evidência única disso. É só um pensamento puro, filosofia pura. E na Idade Média, eles eram menos conceituais, mas mais práticos. Na Idade Média, para resumir e fazer um esquema mais prático, eles fizeram um grande progresso na engenharia. Eles descobriram que quando você pega pedaços de vidro e dá alguma certa curvatura, ele pode ser muito bom. Por exemplo, vocês todos são jovens, mas quando vocês se tornarem mais velhos, vocês vão descobrir que existe um momento onde os seus braços são muito curtos. Vocês tentam ler e, até certo momento, os braços são muito curtos. Então, ou você estica o braço, ou você vai colocar óculos, que é muito mais conveniente. Então, descobriram isso na Idade Média, que pedaços de vidro polido podem ser úteis. Então, eles começaram conseguiram colocar várias lentes juntas e eles descobriram o microscópio, o telescópio e muitos desses diferentes, bonitos instrumentos. Então, você tem grandes nomes, Leonardo, Galileu, etc. Então, um pouquinho mais tarde, e no século XVII, novamente um momento onde as pessoas estavam pensando sobre as coisas. E eles pensaram novamente sobre a natureza da luz. E aqui eu devo citar dois nomes. Huygens pensou na luz de maneiras de analogia que você tem na superfície da água, onde você joga pedra na água, você vai ter ondas, então ele achava que a luz eram ondas que se propagavam, e eles fizeram muitas interessantes deduções desse modelo, e pode descobrir, por exemplo, muitos casos como a refração da luz e outros. Então, mas aqui nós tivemos má sorte, mas ao mesmo momento existe um outro cientista, Newton, que fez uma excelente experimentação em ótica, mas desenvolveu um modelo completamente diferente. Ele desenvolveu um modelo de luz feita de partículas. E o Newton lutava, e ele não aceitava que alguém tinha uma opinião diferente da dele. Então, houve um conflito científico entre os dois e o Newton ganhou. E a razão pela qual o Newton ganhou não é realmente porque ele provou que esse modelo de luz feito de partículas é melhor. A razão por que ele ganhou é porque Newton fez um dos principais descobertas na história da humanidade, que é encontrar que a lei da gravidade, e que você pode com isso explicar o movimento do planeta. E isso foi um resultado incrível, que a autoridade de Newton foi tão grande, e o que é falado em todos os campos é bom, e ele vale até na ótica. Então a maior parte dos cientistas adotam o ponto de vista de Newton. Eu tenho que ser justo, que o experimento de Newton em ótica foi incrível, e foi um excelente experimento, mas como vocês podem ver, esses modelos de partículas não foi o melhor. De qualquer forma, o Newton ganhou, eu diria, por mais do que um século, mas no início ainda não está funcionando. No início do século XIX, algo aconteceu. Dois grandes cientistas, um inglês, Thomas Young, e um francês. Eu sou muito orgulhoso de falar que ele é um gênio, Augustin Fresnel, e eu sou professor na cadeira de Stan Fresnel no Instituto de Ótica, então estou mais orgulhoso ainda. Bom, esses dois gênios
vieram com experimentos jovens, falando da interferência. O Freyne fez em defração e biorefringência, e eles chegaram à conclusão que a única maneira de interpretar seu experimento é descrever a luz como uma onda. E existe uma anedota famosa da Academia Francesa de Ciências, onde o Fresnel apresentou, ele não era um membro naquele momento da academia, ele era muito jovem, ele apresentou a sua memória sobre a natureza de onda da luz, e existe um homem muito conhecido, Poisson, e vocês vão aprender, quando vocês estudarem física, existem a lei de Poisson, a estatística de Poisson, é um grande estabelecimento, e ele falou, a teoria de Fresnel é ridícula, porque se eu aplicar a sua teoria, eu vou ter uma fonte de luz aqui, eu vou colocar uma tela aqui, e usando a sua teoria, eu posso demonstrar que existe um ponto atrás da tela, e isso é ridículo. Então, dois dos grandes nomes, Ampère e Arago, vocês vão ouvir falar deles também. Eles falaram, vamos fazer experimento. Eles fizeram experimento e é verdade que tem um ponto claro, que é chamado do ponto branco do Poisson, além da tela, e toda a academia francesa mudou do modelo de partícula da luz para o de ondas. Eu tenho que admitir que eles estavam contentes de estar contra a teoria de um inglês como Newton. Mas, por outro lado, eles estavam de acordo com Young. Então, bom. Então, na primeira metade do século XIX, é claro que a luz é uma onda, mas eles não tinham nenhuma ideia da natureza da onda. Que tipo de onda ela é? E um outro gênio, Maxwell, deu a resposta. Maxwell, em 1865, desenvolveu uma teoria do eletromagnetismo. É a ciência que descreve o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético. E o Maxwell teve a intuição de que esse fenômeno estavam relacionados, e ele escreveu equações para descrever tudo que era conhecido naquele momento sobre a eletricidade e o magnetismo. E, para ser honesto, não existiam muitas coisas que eram conhecidas. Então ele descreveu todo o conhecimento, que não é tão grande, mas depois algo fantástico aconteceu, algo que é incrível, e é a principal razão pela qual eu amo a física. Ele veio com a teoria de que descreve tudo o que é conhecido. Você escreve equações, e quando você olha na solução dessas equações, existe muito mais do que você conhece. Muito mais do que você conhecia inicialmente. E na equação de Maxwell existe algo absolutamente surpreendente, que foi a possibilidade de ter ondas se propagando a 300 mil quilômetros por segundo. E é conhecido naquele momento que a velocidade da luz era 300 mil quilômetros por segundo. E foi medido por alguma medição astronômica e era conhecido. Então Maxwell, e eu li o tratado de Maxwell, que é incrível, ele fala, é difícil não fazer a relação entre esse valor da solução da minha equação e o valor da velocidade da luz. E logo Hertz fez experimentos para demonstrar que essas ondas eletromagnéticas realmente existem, e foi reconhecida que a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, a combinação entre um campo oscilatório magnético e elétrico. E vocês vão aprender isso no seu curso de física. Então, no final do século XIX, tudo estava entendido sobre a luz. E existe uma legenda, não acreditem muito em legendas, mas existe uma legenda que é repetidamente escrita em livros, que grandes cientistas fazem uma afirmação que tudo foi entendido em física. Então eu gostaria de ser o advogado, não precisa de mim, mas de qualquer forma, eu quero ser o advogado de Kelvin. Você pode ler em livros que Kelvin falou que tudo é entendido. Mas se você ler com cuidado o trabalho de Kelvin, ele vai dizer que tudo é entendido, mas no céu azul
existem muitas nuvens pretas. E de maneira a fazer essas nuvens negras desaparecer do céu azul, nós vamos ter que seriamente mudar os nossos conceitos em física. E em duas nuvens, onde existe o resultado negativo do experimento de Michelson, que vocês vão aprender algum dia, e para realmente se livrar daquela nuvem, precisava dar o papel de Einstein para inventar a relatividade. E a segunda nuvem foi uma anomalia na capacidade de aquecimento das moléculas atômicas. E novamente, para tirarmos a nuvem negra, nós temos que inventar a mecânica quântica. E é novamente Einstein que resolveu esse problema. Então você poderia pensar que tudo já foi entendido sobre a luz até o final do século XIX, mas Sr. Einstein, essa não é uma fotografia dele, é uma fotografia dele quando ele era bastante jovem, chegou em 1905. Com diversas razões, e eu hesito dizer boas razões, mas ainda assim várias razões para dizer que, na verdade, a luz é feita de partículas, de grãos de energia, e chama isso da quantidade ou quantum de luz. E mais tarde vocês falaram dos fótons, através de luz. Ele não era perfeito, mas ele deu o nome de fóton. Mas na época de Einstein, era chamada List quanta. Ele dizia que a luz era feita de pequenas partículas, que é proporcional à quantidade de partículas da luz. Mas se tem uma partícula de energia, e ela tem impulso, ela exerce força, e ela empurra um objeto. Então, a ideia dele foi essa. E a partir disso, ele fez predições quantitativas para os efeitos elétricos. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas a coisa interessante é que essas ideias, apesar de não serem aceitas, nós temos um testemunho absoluto de que isso não foi aceito. Einstein fez várias contribuições para a física em 1905, mas em 1911, ele foi escolhido para a Academia Persa de Ciências. E o que foi escrito sobre ele, provavelmente por Blanco ou uma dessas pessoas, um desses grandes nomes. E no relatório vocês podem ler que, às vezes, o Sr. Einstein cometia grandes erros, como, por exemplo, como essa hipótese de List quanta. Mas, por outro lado, ele fez várias belas contribuições para a física, que nós propusemos que nós o perdoássemos e o fizéssemos um membro de nossa academia. Então, o relatório diz assim. O que aconteceu em 1915, Millikan, um outro grande nome, ele era um físico americano, você pode ver a foto dele aqui. Ele era presidente da Caltech, eu acho. Ele estava recebendo Einstein, esse já é o Einstein mais velho, visitando o Caltech. E, então, o Millikan apareceu em 1915, fazendo uma série de experimentos para demonstrar que Einstein, as predições de Einstein sobre o efeito eletrofotônico estavam erradas. Ele escreveu que havia uma bela revisão de física, publicada alguns anos mais tarde, onde explicitamente dizia que começou esses experimentos para demonstrar que Einstein estava errado. O que ele descobriu? Ele descobriu que Einstein estava certo. Então, depois de Millikan ter testado, todos convenceram de que a luz era feita de partículas, que eram chamadas fótons, e Einstein recebeu então o prêmio Nobel exatamente por essa hipótese dos fótons e como isso permite que nós entendemos o efeito fotoelétrico. Outros experimentos mais tarde, como Compton, por exemplo, falava sobre os fótons no domínio do raio-x, também serviram para acompanhar essa hipótese. Então, descobrimos que a luz é uma partícula, mas o que dizer sobre Young e Feiner? O que demonstra que, se quisermos entender a diferença em difração, precisamos descrever a luz como uma onda. Não há outra forma de entender a diferença de difração se você não admitir que a luz é uma onda.
Então, o que deveríamos fazer? Por um lado, Einstein diz que é uma partícula, por outro lado, Fresnel diz que Young também dizem que é uma onda. Todo mundo tem bons argumentos para suportar isso, então o que nós devemos fazer? É uma partícula ou é uma onda? Bom, nós sabemos a resposta, pelo menos sabemos as palavras da resposta. As palavras são dualidade da partícula da onda. Dualidade, novamente, foi introduzida por Einstein. Isso aconteceu bem cedo, em 1909. Einstein deu uma conferência fantástica em Salzburg, que pode ser encontrada na internet. Originalmente ela é em alemão, mas você pode encontrar ela traduzida para francês, talvez português. Mas você pode encontrar a tradução na internet, se você procurar por Einstein em Salzburg. E, obviamente, Einstein era obcecado com o problema de reconciliar a visão dele de que a luz era uma partícula com a necessidade de descrever a luz como uma onda para entender a diferença e diffração. Ele tinha plena noção desse problema. E ele fez vários argumentos. Eu gostaria apenas de mostrar um. Eu diria que é o de um físico um pouco mais experiente aqui na sala, porque eu simplesmente fico impressionado com esse resultado. Einstein foi capaz de calcular a frequência da radiação negra, que é a radiação que você observa quando você vê matéria. Ele usou um cálculo tipo para calcular, e essa é a fórmula. E quando você olha para essa fórmula, você corretamente vê que os primeiros termos que você vê é que se a luz fosse feita de partícula, de forma completamente randômica, ele seria capaz de calcular a flutuação. Então, isso é o que você teria se a luz fosse feita de partículas andando de forma randômica na distribuição. E o segundo termo, a segunda parte, é o que você teria se a luz fosse feita de partes de ondas entre as várias ondas e a pressão de flutuação de radiação. E vendo esses dois termos, isso significa que a luz é tão pouco uma partícula ou uma onda. Ela é tanto uma onda como uma partícula. E isso é simplesmente fantástico. 14 anos mais tarde, Louis de Broglie fez a suposição exatamente contrária do que Einstein fez. Ele disse, ok, você acredita que a luz é uma onda, mas também é uma partícula. Louis de Broglie fez a suposição oposta. Vamos dizer que é um elétron ou um nêutron, mas que é uma partícula, mas que também é uma onda. Então, era também o outro lado da moeda da dualidade da partícula. E com essa hipótese de Louis de Broglie, ele começou o desenvolvimento da mecânica quântica para partícula de matérias. Então, nós temos o problema resolvido sobre a onda de partículas, e ela também é tanto luz, onda, como partícula. Então, o professor vai dizer para vocês, no final da história, você tem que acreditar nisso. Isso é o que interessa. Pessoalmente, eu não fico satisfeito com isso, com essa palavra. Nós podemos repetir todos nós. Dualidade da partícula da onda, dualidade da partícula da onda. Isso não me dá nenhum suporte para entender nada. E eu sou o tipo de físico que gosta de ter certeza. Então eu gostaria de representar essa dualidade de partícula de ondas, e é então que o problema aparece. Então eu vou mostrar para vocês. Antes de enfatizar ou antes de apresentar, eu não quero enfatizar. Antes de apresentar a dualidade da partícula de luz, eu primeiro preciso deixar algo muito claro. Mecânica quântica, como desenvolvida nos anos 20, baseada na dualidade da partícula, e o sucesso e o grande desenvolvimento da teoria da mecânica quântica é simplesmente fantástica. A mecânica quântica permitiu que os físicos entendessem a estrutura da matéria, suas propriedades. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe que a física não pode entender porque a matéria é estável. Já no final do século XIX, descobriu-se que a matéria era feita de partículas positivas e negativas e que elas se atraem. Então, a matéria deveria
colidir. Se o mundo fosse descrito por física clássica até o final do século XIX, a matéria deveria colidir. Matéria negativa deveria ir para positiva e assim por diante. A razão pelo qual isso não acontece é por causa da dualidade da partícula. Quando a partícula tenta chegar perto do núcleo, na mecânica quântica você descreveria isso como uma onda que se torna mais curta e mais curta. Mas de forma para deixar que uma onda curta de uma partícula, por causa dessa correlação, você precisa deixar que essa partícula tenha uma energia muito alta. Se isso te surpreende, pense no grande acelerador. Quando você quer olhar para a matéria em muitos detalhes, o que você faz? Você constrói o maior acelerador e você dá mais e mais energia para a partícula. E isso permite que você vá perto e cada vez mais perto da constituição da matéria. Então, me acreditem, quando o elétron vai perto demais do núcleo, há apenas uma solução, que é dar ao elétron muita energia. Mas essa energia não está disponível, então o elétron fica mais longe do núcleo. E isso é porque a matéria é estável. Vocês vão aprender uma equação para descrever isso, mas essa é a ideia básica. Então, a mecânica quântica ajuda você a entender a estabilidade da matéria, ajuda você a entender as propriedades elétricas, mecânicas, até ajuda você a entender propriedades fantásticas como a suprafluidicidade, condutividade. E aqui em São Paulo, os experimentos que vocês fazem aqui. E ela também permite que os físicos construam novos dispositivos como lasers, transistores, circuitos integrados. Esse é um primeiro resistor, esse é um mais moderno, um computador moderno, que permitiu desenvolver informação que a sociedade precisa e que faz as coisas seguirem assim por diante. Então você nunca deverá esquecer que a mecânica quântica é a teoria mais bem-sucedida que já foi desenvolvida na história da humanidade. De qualquer forma, esse sucesso, quando você olha para ele é sempre sobre mecânica quântica aplicada para integrações, montagens. E eu realmente ficava obcecado quando eu era um aluno ainda, como podemos aplicar a mecânica quântica para um objeto único. Podemos aplicar a mecânica quântica para partículas únicas, isoladas? Você olha para todas as aplicações e você tem um fio de cobre e você descobre a propriedade elétrica do fio de cobre. A 10 a 20ª, 50ª potência de elétrons. Em laser, você tem zilhões de fótons num raio laser. Então a mecânica quântica também se aplica para a integração maior de partículas. Então chega uma equação, uma questão de como aplicamos a mecânica quântica a uma partícula única, isolada. E essa é a questão que eu vou sobre a qual eu vou falar daqui para frente. Eu vou falar então sobre experimentos de fótons simples. Quando você pergunta sobre como aplicar mecânica quântica a uma partícula isolada, há uma referência absoluta que é o capítulo de um grande livro de Feynman sobre física, escrito nos anos de 1950. Isso é o que Feynman escreveu. Digamos que você tenha uma fonte aqui, emitindo partículas. Que partículas são essas? Talvez fótons, elétrons, nêutrons, qualquer coisa. E você faz o seu melhor para que todas as partículas sejam emitidas todas no mesmo estado. Você controla o melhor que você quer para que possa ser sempre o mesmo processo, emitindo as partículas. Mas eu somente preciso de uma de cada vez, uma depois da outra. Então, você coloca 2 buracos aqui, no experimento dos buracos de Hall, e você tem um detector. Esse detector, quando recebe uma partícula, você tem um clique. Então você pode registrar esses cliques e medir a probabilidade de detecção. Quantos cliques, quantas contagens, dentro de 1 hora, dentro de qualquer intervalo de tempo. Então, você vê aqui, do lado oposto, você está vendo clicando. Então, você vai colocar o display dizendo os intervalos dos cliques. Então, você vai mais uma vez, clicando.
Então, aqui você anota a frequência em relação à posição. E você vai observar que ela é muito modulada. Agora, se você fechar um dos dois buracos, então a probabilidade de detecção é totalmente uniforme. É a mesma em qualquer posição. De acordo com o que nós sabemos em física, a única forma de entender esse fenômeno, o fato de que ele é modulado quando há os dois buracos abertos e não modulada quando um dos buracos é fechado, a única forma de entender isso é admitir que, na verdade, não é uma partícula, mas é uma onda passando simultaneamente pelos dois buracos e fazendo uma interferência. Então, acho que alguns de vocês talvez ainda não saibam o que é uma interferência, mas se for o caso, deixa eu explicar para vocês. Você tem uma onda aqui. E a onda, claro, se espalha dentro do espaço das paredes e você vê a parede espalhada e indo nessa direção. Mas a onda também pode ir aqui, sendo espalhada, indo para lá. E o que acontece aqui? Agora você tem duas fontes de ondas passando e oscilando em cada fase. Mas se eu estou aqui exatamente no meio, fica claro pela simetria que as duas ondas chegam juntas. Então elas oscilam juntas e nós precisamos aumentar a interferência. Isso produz um reforço da probabilidade de observar alguma coisa aqui. Mas agora, se você vai para essa posição, nessa posição é uma posição onde as duas ondas vão exatamente em lados opostos. Então, enquanto uma está positiva, a outra é negativa. Então, quando você soma, é sempre zero. Então, se você tem uma onda como essa, nessa posição, está escuro. Isso é o que nós chamamos de escuro, não há sinal. Para observar essa diferença entre espaços claros e escuros, você precisa admitir essa ideia de onda. Ok. Então, entendendo as frestas escuras e claras e como elas modelam a onda de luz, é como se conduz esse experimento. Mas aqui, o Sr. Feynman, em 1915, falou sobre uma partícula única e o fato de que nós observamos tanta modulação, tanta interferência, nos força a aceitar que, na verdade, o que nós pensávamos que era uma partícula é, na verdade, onda. Então, como pergunta, você pode perguntar, como é esse fenômeno observado no experimento real? E, de forma surpreendente, no começo dos anos 80, quando eu comecei a pensar sobre esses fenômenos, então ninguém tinha observado esse tipo de fenômeno com fótons simples, únicos. E meu primeiro aluno de PhD, Philip, nós desenvolvemos juntos o experimento com um único fóton e nós fomos capazes de fazer esses experimentos que eu vou descrever agora. E a questão que nós precisamos ver antes e que ninguém tinha falado, porque as pessoas faziam simplesmente questões simples, perguntas simples. Digamos que eu possa dizer que eu consegui construir uma fonte para um fóton único. Eu posso provar? Você não vai me acreditar. Você vai me dizer, prove que você tem uma fonte que emite somente um fóton de cada vez. E essa equação aqui mostra isso. Então, essa é a ideia do experimento que nós fizemos para provar que nós havíamos construído uma fonte de fótons únicos. E a ideia de um único fóton, na época, significava que esse único fóton passaria ou por aqui ou por ali. Uma única partícula não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Senão, o mundo com uma única partícula, o mundo clássico que nós conhecemos não tem significado. Então, se queremos provar que temos uma fonte que emite apenas uma partícula de cada vez, poderíamos fazer esses experimentos. Temos um detector aqui, temos um detector ali, e cada vez que uma partícula é registrada, nós temos um clique, então podemos registrar o clique aqui e medir a frequência da detecção única. Mas também há circuitos sofisticados de elétrons que podem te dizer que acontecem dois cliques que são registrados simultaneamente. Isso são chamados circuitos de coincidência.
E nesse circuito de coincidência, você pode dizer que há uma detecção conjunta que são detectadas no mesmo momento. E uma única partícula, eu posso predizer que a frequência de incidência será zero. De outra forma, não poderia haver uma única partícula. Então, o que esperamos de uma partícula? Esperamos uma frequência de coincidência que seja zero. O que esperamos de uma onda? Para uma onda, a história já é bem diferente. A onda passa simultaneamente pelos dois buracos. Então agora nós temos a onda chegando por ali, a outra chegando por ali. Então agora temos uma probabilidade de detecção tanto em cima como embaixo. Então há uma certa probabilidade de detecção conjunta. Então, para uma onda, a probabilidade de detecção conjunta é diferente de zero. Na verdade, esse era o caso para todas as fontes de luz até o final dos anos 1970. Se eu tiver uma única partícula estará ou ali ou aqui, e não haverá nunca nenhuma detecção conjunta. Mas se houver uma onda, então haverá detecção conjunta, coincidente. Então, para eu provar que eu tenho uma fonte única de partículas, eu simplesmente tenho que fazer esse experimento. Nós fizemos esse experimento de uma forma um pouco diferente, que em vez de ter os dois buracos, nós descobrimos na óptica moderna que há uma forma fantástica, que é, na verdade, um divisor de raio laser, um pedaço de vidro. Eu não trouxe um, mas se eu tivesse um aqui, eu ia mostrar para vocês, você ia ver que quando eu coloco o meu laser apontando para um vidro, uma parte é transmitida e a outra é refletida. E esse é um divisor de raio. Então, se eu enviar o raio de luz para cá, metade do raio vai vir nessa direção e a outra metade na outra direção. Mas, de novo, se eu tivesse apenas uma única partícula, qualquer das partículas poderiam ser refletidas ou para cima ou para baixo, e eu nunca veria uma detecção coincidente. Então, eu consegui, assim, provar que eu estava conseguindo emitindo fótons simples através da detecção conjunta, e se a frequência dessa for zero, então eu estaria feliz. Se eu fosse um matemático, eu estaria feliz. Porque um matemático sabe perfeitamente qual é a diferença entre zero e não zero. Mas quando você é um físico experimental, você sabe que não é absoluto, nada nunca é zero, sempre há um pouco de ruído. Então, como eu posso distinguir zero de não zero? Bom, encontramos os critérios. E o critério é o seguinte: vamos assumir que nós temos uma onda e a onda é dividida em dois. Então, nós temos uma certa frequência de detecção aqui e outra ali. Então, nós podemos escrever essa equação, que eu escrevi aqui, vou explicar para vocês o que é. E essa equação é o seguinte: a probabilidade de detecção conjunta é proporcional ao quadrado da detecção da onda. A probabilidade aqui é proporcional à intensidade da onda, e a probabilidade aqui é proporcional à intensidade. Quando você compara os itens dessa fórmula, essas duas fórmulas, você vai achar que você poderia fazer a razão dessas duas. Essa é uma tecnicalidade que você tem que, na verdade, medir a média da intensidade e uma fórmula que vocês ainda vão aprender. Mas então você chega à conclusão de que a luz é descrita como uma onda, que você não pode ter a probabilidade de detecção conjunta menos do que o produto da detecção única, isolada. Então agora nós temos a diferença entre zero e não zero. Não é uma diferença entre zero e não zero, é uma diferença entre zero e sendo maior ou menor do que outra nas quantidades que eu estou medindo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, se for descrita como uma onda, essa razão não poderá ser a mesma que a de baixo. Se eu descobrir que é menos do que 1, isso significa que o que vai aparecer aqui é o resultado de uma partícula única, isolada, que vai ou para um lado ou para o outro. E se não for exatamente zero, é porque eu tenho algum ruído no meu experimento. Mas o ruído não é muito grande, ou grande o suficiente para não me deixar tirar uma conclusão. Então nós fizemos o experimento. Então nós podemos distinguir zero de não zero. E para fazer a experimentação, o que você deve fazer?
o que acontece é que ninguém sabia como fazer uma fonte única de fóton. Mas, por um outro lado, naquele momento, se você pensar ingenuamente, é muito simples. Se você quiser emitir somente um fóton único, você vai pegar só um emissor, um átomo ou uma molécula. Excitada até um nível superior e espere. E mais cedo ou mais tarde, e normalmente é mais cedo, depois de alguns nanosegundos, o átomo vai entregar um outro fóton. Então, a receita é muito simples. Na França nós amamos as receitas, entende? Então a receita é muito simples. Para cozinhar um único fóton, pegue só um emissor. Então, a equação é como você vai isolar um emissor único. Normalmente, quando você pega um pedaço de matéria, existem bilhões de átomos, moléculas, partículas. Como que você vai isolar uma? Bom, essa foi a maneira que nós encontramos nos anos 80. Nós temos a fonte com muitos átomos emitindo simultaneamente, mas nós encontramos uma maneira de isolar um fóton no tempo. E a ideia é que cada átomo emitido vai produzir não só um fóton, mas dois fótons. Um verde assim, a 500 nanômetros e a 400 nanômetros um violeta. E esses dois fótons emitidos são uma cascada, ou seja, nós temos o primeiro e o segundo. Então depois isso vai ter uma diferença entre 0 e alguns nanosegundos, não mais do que 10 nanosegundos. A vida útil é de 9 nanosegundos, então você vai ter certeza entre 0 e 10 que você vai omiti-lo. Então, apesar que nós temos milhões de dessas emissões por segundo, quando você pensa no tempo na sua frente, você vai ver que essa escala de tempo para a taxa média de cascada é muito mais longa do que a taxa entre dois fótons em cascada. Em outras palavras, se vocês pensarem no que está acontecendo, vocês vão ter verde, violeta e depois nada. Verde, violeta e nada. Que entre duas cascadas você tem 1 microsegundo, ou seja, 1000 nanosegundos. Então você tem alguns nanosegundos entre verde, violeta e nada. Depois alguns nanosegundos verde, violeta e nada. Então se nós detectarmos o primeiro fóton, nós vamos ter certeza que nos próximos 5 nanosegundos nós podemos ter certeza de ter só um fóton. E assim que nós isolamos um único fóton. E essa técnica hoje em dia é conhecida e é chamada de fonte de fótons únicos anunciados. É assim que nós fizemos. Então, essa fonte foi desenvolvida pela Bell Cindy Quality Test. Então você pode ter muitos lasers e beams feixes atômicos, etc. para experimento, mas no final das contas funcionou. Isso significa que nós encontramos um fóton único, porque com esse parâmetro, que não pode ser menos do que 1 se fosse uma onda, sem dúvida, é muito menos do que 1 aqui, é 0,18, e com um desvio padrão de bem pequeno. Então, é claramente uma única partícula. Então, nós provamos que com essa fonte, nós podemos produzir um fóton único. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou me repetindo, não sei porquê. É exatamente a mesma coisa que o anterior. Então, agora, eu gostaria de enfatizar que, é claro que as ideias muito ingênuas seria de dizer que, e muitos físicos têm essa ideia, de fazer para fazer o fóton único, vamos pegar uma emissão, um feixe único que vai atenuar a luz tanto, de maneira que a distância entre o fóton vai ser maior do que o tamanho normal. Então, isso não funciona. E nós fizemos o experimento, e nós provamos, e eu vou dar uma explicação por que não funciona.
Se você pegar um feixe de luz e atenuar, o que nós fizemos foi, pegando esse diodo de emissão pequeno, e nós pusemos eletricidade por alguns nanosegundos, de maneira que limita a luz por alguns nanosegundos. E nós atenuamos a luz tanto que nós sabemos que, em média, em cada feixe vai ter 10 menos 2 fótons. Significa que, basicamente, a maior parte do tempo não tem nada. E uma vez a cada 1000 vezes vai ter um fóton. Então nós tínhamos isso, nós mandamos para o nosso sistema, nós juntamos o parâmetro alfa e encontramos humus, assim como uma onda. O que acontece? Bom, nós estávamos esperando esses resultados porque existe uma ideia muito sofisticada de óptica quântica que foi desenvolvida por Roy Glauber. Então, fala que quando você atenua qualquer tipo de luz, no final das contas, você vai ter um estágio semiclássico. Mas, então, nós não estamos, naquele momento, nós estávamos prontos a aceitar esse argumento técnico. Então, a maneira melhor de entender é a seguinte: quando você tiver um feixe de luz atenuado, não quer dizer que você vai ter 0 ou um fóton. Na verdade, o que você tem é uma distribuição de Poisson. Então, quando você contar muitos, a lei da probabilidade é a lei de Poisson. E a lei de Poisson é que nós temos uma probabilidade média de 10 a menos 2, e também existe uma probabilidade de ter duas partículas, 2 fótons, que é 10 a menos 4. Não é grande, mas é suficiente. Então, de tempos em tempos, você vai ter um par de fótons. E quando você tiver um par de fótons, tem uma probabilidade que um fóton vai para um lado e o outro vai para o outro lado. E quando você fizer os cálculos, é exatamente a quantidade exata para ir para a equação alfa. Então, atenuar o feixe de luz não reduz um fóton único. Para produzir um fóton único, você tem que fazer o que eu falei, eu pegar um emissor único e deixar esse emissor único emitir só um fóton. Então, nós temos um fóton único, e agora, novamente, eu acho que é a mesma coisa. Bom, agora que nós temos o nosso fóton único, nós temos a equação. Podemos nós observar a interferência de um único fóton? Porque lembra que a dualidade da partícula da onda. Então, eu tenho eu posso provar que é uma partícula. Posso observar uma interferência nessa partícula única? E a maneira melhor de fazer isso é com o nosso aparelho de divisor de feixes, colocar um espelho, recombinar num divisor de feixe e usar um interferômetro. Então, é uma onda, porque se nós pensamos em interferência, é uma onda. Então, se é uma onda, ela vai se dividir em dois, ela vai voltar aqui. E o que você observa aqui vai depender do que acontece desse lado e desse lado. Se o comprimento de onda foi exatamente igual, então as duas ondas vão chegar juntas. Mas se você movimentar esse espelho um pouquinho, então, de maneira que esse comprimento seja maior do que esse, você vai estar numa situação onde as ondas vão chegar em fase oposta. E isso significa que, se você calcular o que você está esperando aqui e ali, se for uma onda, então, o que você detectar aqui pode ser modulado de maneira sinusoidal, e você vai ter o padrão complementar do outro lado. Então, nós fizemos o experimento com Philippe Lagrangier. Não posso mostrar em vídeo, porque naquele momento nós não tínhamos computadores, etc. Então, lembre que naquele momento nós não tínhamos um laboratório de computadores. Então, nós fizemos o experimento, nós não pudemos gravá-lo para apresentar em apresentações como essa, mas nós fizemos a experimentação, e depois de acumular dados suficientes, nós fizemos ondas de interferência incrível. Nós encontramos que a probabilidade de detectar algo aqui vai depender entre a diferença aqui desse ponto aqui. Então, mesmo que seja uma partícula única, ela se comporta como uma onda.
Então agora nós somos modernos e eu vou mostrar uma versão moderna disso, um experimento que foi feito por um nosso colega, Ver Saint-Jacques e Jean-François Roch, na Escola Normal de Cachan. Então, primeiro, como que você faz uma emissão, um emissor único de fóton? Eles simplesmente seguiram a receita e usaram um único emissor. Isso significa que aqui eles dividiram uma solução muito diluída de moléculas, e é tão diluída que nós tivemos que usar um microscópio, e você pode ver somente um átomo e uma molécula. Você vai mandar um feixe de laser para ali, você vai excitar as moléculas, e as moléculas vão retornar com fóton único. E porque você está excitando o verde e o fóton único emitido em vermelho, então vai ter uma reflexão do verde e transmitir o vermelho, então você vai ter um único fóton que é emitido. E eles vão fazer aqui a medição e vão encontrar um alfa definitivamente menor que 1, e você vai ver facilmente que essa fonte é muito simples comparado ao que nós estávamos fazendo, mas isso é o que eles fazem agora. Eles são mais inteligentes que nós éramos, e eles têm tecnologias mais modernas que nós não tínhamos naquele momento. Bom, de qualquer forma, eles podem produzir fótons únicos. E demonstraram que tinha um fóton único. Bom, agora nós queremos demonstrar a particularidade da onda dupla, e agora nós vamos basear no Fresnel. Eu amo Fresnel e eu insisto que é uma boa ideia de fazer um experimento com Fresnel. Então, a ideia é a seguinte: o feixe chega aqui, você expande o feixe, a parte superior passa sobre esse prisma que deflecta esse ponto, e aqui é deflectido de cima para baixo. Então, você vai pôr um detector aqui e ali, se for uma partícula única, ou ela vai para cima ou para baixo, mas nunca vai nos dois, e nós vamos ter... Então, nós temos 0,1, porque não vai ser exatamente 1 por causa do ruído, mas nós vamos observar a interferência. Onde nós vamos ver a interferência? Na sobreposição dos dois feixes. Isso foi inventado por Fresnel para demonstrar que existe uma deflexão e que a luz é uma onda. Então vamos ir para ali. Eu falo mais rápido que os slides, né? Então, nós olhamos aqui da sobreposição dos dois feixes. Se for uma onda, a onda que vai para cima e a outra que vai para baixo, nós vamos interferir e vamos prever a interferência aqui. E aqui nós somos modernos, e agora temos uma câmera de CCD que registra a chegada de um fóton único. Nós podemos registrar isso no computador, e eu vou mostrar para vocês o resultado. Então, o resultado está aqui, espero que funcione. Sim, eu confio. Ok. Bom, então o que nós temos aqui é a superfície do CCD. Cada vez que um fóton vai chegar ali, nós vamos observar um ponto vermelho. O ponto vermelho não é porque o fóton é vermelho, mas porque nós decidimos fazer no computador vermelho. Mas toda vez que algo acontece, é um fóton chegando. Então vamos começar. Você vê o fóton chegando, todo mundo pode vê-lo? Sim. Senão você tem que ver o feixe de luz. Então, estão vendo? Agora vou parar nesse ponto. E você vai ver. Talvez não seja totalmente homogêneo, mas talvez seja daqui a daqui. Vamos continuar. Vamos ver o que acontece? Mais e mais fótons acumulados aqui ou aqui, não muitos fótons acumulados aqui, e quando o tempo chega, você vai ver a interferência, ondas, franjas, então, que são feitos com um único feixe. Você pode ver muito disso no YouTube, é só um feixe atenuado, que não é um fóton único, mas esse é um fóton único, e você vai ver que a interferência está crescendo
e a estatística está aumentando, então nós temos todas as evidências das linhas verticais, e você vê um padrão de interferência muito bonito que você pode analisar e você pode concluir que sim, se comporta como uma onda, mas só é uma partícula a cada momento. Bom, suficiente com isso? Então o que eu tenho que fazer agora? Não sei mais o que fazer. Vamos fechar aqui. Bom, ótimo. Eu não estou... Sim, agora. Eu ainda não consigo trabalhar bem com o meu novo computador. Bom, então nós encontramos interferências aqui, nós encontramos um comportamento parecido com a onda nessa região do fóton. Então, o que nós temos que concluir? Nós observamos a dualidade da partícula da onda para um fóton único, e isso é real. E no primeiro experimento, nós observamos uma partícula, um comportamento parecido com o da partícula. Nós mandamos algo aqui e nós observamos que ou ele sobe ou ele desce. E ele nunca vai ao mesmo tempo para cima e para baixo. Mas no segundo experimento, nós usamos a mesma fonte. Nós mandamos a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, aqui e aqui. E agora nós observamos uma interferência. A única maneira de entender a interferência é aceitando a ideia que algo está sendo dividido para ser recombinado, e isso nós chamamos de onda. Mas é o mesmo experimento. Nós tivemos o mesmo pacote de onda de fóton, e essa é a dualidade da partícula e da onda. Bom, quando nós estamos chateados com a mecânica quântica, sempre interessante fazer um novo experimento. Eu posso falar a minha experiência pessoal. Minha experiência pessoal é que quando leio as notícias, eu acho elas tão interessantes que eu não entendo o que está falando. Mas é provavelmente Bohr era um fã de complementaridade. Então, onda e partícula são pontos de vista complementares. A velocidade e posição são pontos de vista complementares. E também ele notou que uma vez que a claridade e a verdade podem ser complementares. Você não pode ser claro e a luz. Eu acho que o Bohr fez todos os esforços para ser o mais certo possível. Você nunca pode ser certo e claro ao mesmo tempo. Quando você lê Bohr, você vai entender que ele vai falar para você, olha, não tem nenhum problema, porque os dois experimentos são incompatíveis. Você tem que escolher ou esse aqui. Você não pode escolher os dois simultaneamente. Então você tem dois pontos de vista. Esse é claro o suficiente. Opa, obrigado. Então, com esse, você vai falar, então eu entendo, porque quando eu leio cuidadosamente o meu Sr. Bohr, ele fala que os objetos de quantum não têm propriedades por si próprias. Há propriedades que nós observamos são determinadas tanto pelo objeto quanto pelo aparato, que eu meço o objeto. E o Bohr estava insistindo que era importante, era o aparelho que você está usando. E é claro que se você usar isso, aqui o aparelho de medição aqui é diferente desse aqui. Então você está fazendo duas perguntas diferentes. Então não é nenhuma surpresa que você vai ter respostas diferentes. Então nesse momento existe um senhor muito inteligente, John Archibald Willard, que chegou e ingenuamente falou, ele não tinha nenhuma ingenuidade, mas ele fingiu ser ingênuo. Ele falou, eu entendo. Aqui o aparelho de medição está fazendo a pergunta, você é uma partícula? E é claro, o fóton vai responder, sim, eu sou uma partícula, mas aqui você tem um interferômetro e o fóton, que é inteligente, fala, isso é interferômetro e agora eu sei que eu sei me comportar como uma onda. Então, estou falando, tudo bem, é um aparelho de medição que determina o comportamento da partícula, mas se a questão fosse perguntada, se o fóton passasse para o primeiro divisor de feixe,
Ele pode ir daqui para cá e passar daqui para cá. Você só tem que mudar algo que está do lado direito, dessa figura aqui. Você pode desenhar e experimentar. Quando o fóton chega no primeiro divisor de feixe, você pode decidir se usar esse ou esse aparelho. Então o fóton chega e fala, o que eles vão perguntar? O que eu tenho que fazer? E essa é a ideia do que é chamado de o experimento de escolha atrasada de Wheeler. Então você atrasa o resultado depois de passar pelo divisor de feixe. Então a ideia é de colocar esse ou esse, mas esse aqui é um pouco complicado. Então Wheeler teve uma ótima ideia de modificar um pouquinho o experimento dessa maneira. Aqui não é um divisor de raios, então isso corresponde a um lado e esse corresponde ao outro lado. Os dois feixes acabam se cruzando e não interagem de forma alguma. Mas então, quando você adiciona o divisor, você passa a observar pela interferência. Nessa parte, você começa a olhar pela partícula de luz e aqui pela partícula de onda. Agora, tudo que você tem que fazer é introduzir ou não introduzir um divisor de raios depois que o fóton passe. Então, essa é a visão do experimento por John Wheeler, como foi publicado nesse livro no final dos anos 70. E o Wheeler disse, então, tudo bem, aqui tem que ter dois pacotes de raios que são divididos, eles se dividem em dois, aqui eles chegam e aqui há o atraso na resposta. E aqui, nesse momento, ou você coloca o divisor, então você pergunta, você contou pela primeira ou segunda rota, ou aqui eu coloco o divisor de raios, então eu pergunto, será que isso aconteceu simultaneamente em duas rotas? Essa era a visão de Wheeler como um teorista, e assim foi a forma que ele fez o experimento. É um pouco mais complicado do que as pessoas que fizeram, mas os estimulamos para fazer isso. Essa é a fonte, uma fonte nojentamente simples de fóton. Você vê que você tem um espaço muito grande de 50 pés. Então você separa os dois raios, eles se propagam por 50 metros, então você os combina. E aqui nós temos uma opção de colocar ou não um divisor de raios, dependendo da polarização, eu decido. E aqui nós temos um sistema que é um gerador esparso que decide sobre colocar ou não o divisor de raios quando o fóton está mais ou menos a 25 metros depois de chegar o medidor de interferência. Então, quando ele chega aqui no meio, o número esparso, o gerador de número esparso, decide ou não colocar o divisor. Meu colega físico, há claramente uma separação de luz, não há possibilidade de comunicação entre as duas coisas, porque isso iria ofender a relatividade. Então, esse experimento, e nós fazemos esse experimento, registramos o que nós conseguimos aqui, e registramos se o divisor estava ou não presente. Tem mais uma coisa que podemos fazer. Nós podemos modificar um pouquinho aqui, de forma a variar a diferença entre os dois caminhos, como uma forma de procurar para a interferência. Agora nós temos tudo no computador e nós vemos resultados com o divisor de raios e com os resultados sem o divisor. Os resultados com e sem, nós temos uma modulação linda. Nós temos as bordas, a visibilidade de 94%, e pessoas boas em óticas, como o meu amigo Wanderley, eles podem entender quão difícil é ter 94% de visibilidade em um medidor de interferência de 50 metros, e quando não é luz monocromática, mas é luz fluorescente. Então, na verdade, foi um grande acontecimento na França, e nós temos grandes alunos, porque todos nós fizemos esse experimento juntos. Nós precisamos de gente jovem fazendo isso.
Então aqui você tem as margens de interferência com um fóton único, isolado. Então nós vemos que realmente passa pelas duas rotas, e quando nós não introduzimos um divisor, nós vemos que ele vai ou aqui ou ali, não há nenhuma margem, nenhuma modulação, e nós podemos até fazer um teste de que se bloquearmos o espaço da rota, ou se bloquearmos a outra passagem, ele vai para o outro lado, e é basicamente isso. Nesse caso, quando o divisor não está aqui, o fóton passa por uma rota ou outra, e nós podemos dizer qual rota foi essa. Então, qual é a conclusão? Eu deixo que o próprio Wheeler chegue a essa conclusão. Wheeler escreveu, e felizmente John Wheeler não sabia o resultado do nosso experimento, mas ele não tinha nenhuma dúvida de que a mecânica quântica daria o resultado correto desse experimento. Então, ele disse, eu suspeito que nós encontraremos o que foi previsto pela mecânica quântica, e a única conclusão é que o fóton passará por uma rota ou pela outra após ele ter percorrido o caminho todo. Leia de novo, nós decidimos que a partícula escolheu passar por uma rota ou outra após que o percurso tenha sido corrido. Isso é porque é o motivo pelo qual a dualidade é fantástica. E os últimos 2 minutos, eu gostaria de fazer vários comentários. Primeiro, você não deveria entrar em pânico. Se você estudar bem por alguns anos, você vai entender o formalismo matemático das medições quânticas. Em contraste com o problema que você tem aqui, com essas imagens, o formalismo matemático não é um problema. O que eu quero dizer é que a formalidade da mecânica quântica ela entra nos dois aspectos, tanto no comportamento das ondas como da luz. Você não precisa de partículas. Você não precisa decidir a descrição de um único experimento. Você pode descrever todos os experimentos com o mesmo formalismo, que é o formalismo óptico de quântica Glauber. Eu não terminei, mas eu também gostaria de ter imagens, porque pelo menos eu gostaria de ter certeza de que quando eu escrevo equações, eu não tenho nenhuma ambiguidade. Segundo, eu deixei de falar um pouco sobre Bohr, embora ele claramente era um gênio, mas o que ele disse continua sendo um tema interessante. Quando ele disse que você não pode fazer os dois experimentos ao mesmo tempo, isso é verdade. Você não pode fazer os dois experimentos simultaneamente. Então o problema lógico com imagens não é tão ruim assim. De qualquer forma, o experimento de conclusão atrasada, eu vou elaborar um pouco mais sobre isso. Quando você começa o seu curso, e eu não quero que vocês sejam malvados com seus professores, mas caso você tenha alguma dúvida sobre o que ele diz, você deveria pensar nessa história. Quando você começa em mecânica quântica, às vezes eu digo para vocês que se você tentar observar uma partícula, você tem que observar essa partícula e observar, e jogar luz em cima dela, e essa luz vai perturbar a partícula. Então, elas tendem a te contar que o fato de que você não pode observar as duas coisas simultaneamente, usando essa perturbação que você lança sobre a partícula, isso é verdade em alguns casos, mas não é o fim da história da complementaridade de Bohr. A complementaridade de Bohr é muito mais do que isso. E o experimento da decisão atrasada de Wheeler mostra que a complementarização de Bohr é muito mais do que simplesmente uma perturbação mecânica da partícula pelo aparelho. Os casos onde você tem complementaridade e a complementaridade não quer dizer uma perturbação inativa, que é uma interferência nas medições, mas qualquer aparelho que você tenha no final não é uma perturbação na entrada do aparelho que vai forçar que um fóton seja ou uma onda ou uma partícula. Então a lição é que a complementaridade não deveria ser interpretada de uma forma absoluta. Então há mais uma coisa. Tudo isso pode parecer um pouco detalhista demais, muito acadêmico, sem nenhuma importância, teorético demais. Talvez alguns de vocês podem estar pensando
isso não serve para mim. Isso seria uma conclusão totalmente errada, porque é a nossa experiência das últimas décadas de que todos esses pensamentos sobre as fundações da mecânica quântica evoluiu em aplicação. E a aplicação de fótons únicos, de fontes de fótons únicos, é o que é chamado de criptografia quântica. Eu não quero entrar em detalhes, mas a questão de criptografia é que aqui você tem os dois franceses, Alice e Bob, os dois amigos, Alice e Bob, eles querem se comunicar, e há uma pessoa escutando atrás da porta que está tentando espionar eles. Se fosse um raio clássico, como eu falei para vocês, no raio clássico, você nunca pode ter certeza de que é apenas um e um único fóton, talvez em alguns casos hajam dois fótons. Então, se o espião for esperto o suficiente, ele pode, a qualquer tempo, coletar um ou outro dos fótons e conseguir informações e espionar. Mas se você tiver uma fonte com apenas um único fóton, então, se o cara coletar qualquer tipo de informação aqui, isso poderá ser detectado pelo Bob. Ele vai ver, opa, um fóton está faltando. Isso pode querer dizer que há um espião na linha. Então, a criptografia quântica, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Mas o ponto-chave é o seguinte: a segurança da criptografia quântica é garantida pelas leis básicas da mecânica quântica. Isso é totalmente diferente da criptografia clássica. Na criptografia clássica, por exemplo, esquemas que vocês usam na internet o tempo todo, eles se baseiam na suposição de que um espião não é um computador 1 milhão de vezes mais rápido do que... Não tem um computador 1 milhão de vezes mais rápido que o seu. Porque se tiver um computador 1 milhão de vezes mais rápido que o seu, ele poderá descobrir o código por dividir o número, mas que ele também saiba de uma teoria matemática que nós não saibamos, isso ajuda com que você possa fatorizar um número grande. Então, a criptografia clássica se baseia na suposição de que você e eu, diferente de um teorema matemático ou tecnologia, se usarem isso, podem se dar melhor do que você. Se esse fosse o caso, você quebraria o código. Mas a criptografia quântica se baseia na suposição de que a mecânica quântica é verdade, que a lei básica da mecânica quântica é verdade. Então você não sabe, talvez um dia nós encontremos um limite, mas pelo que eu sei, até agora nós não encontramos esse limite. E isso faz com que a criptografia quântica seja mais robusta como teoria. Você deve saber que a criptografia quântica existe, por exemplo, em Geneva. O colaborador Nicolas Gisin produziu isso, e agora você tem um link, tanto na Suíça, com criptografia quântica, e eu lamento informar que nós não sabemos qual é o melhor uso da criptografia quântica. Segredos de banco. Os bancos suíços não querem que a CIA saibam sobre as pessoas depositando dinheiro nos seus bancos. Então, eles usam criptografia quântica para isso. Na minha opinião, ainda há uma brecha, que se você subornar pessoas o suficiente, você vai conseguir informação, mas isso é uma outra história. Você precisa pagar. Essa é uma história completamente diferente. Apenas para falar sobre que a criptografia quântica realmente funciona. Ok. Então, para terminar, o que eu mostrei para vocês é que um dos grandes mistérios da mecânica quântica foi demonstrado de forma fática, empírica e experimental. E eu mencionei, quando eu falei na introdução, que há dois grandes mistérios. O primeiro foi enfatizado nas 30 anos mais tarde, com esse problema, você repara que há mais um grande mistério, que é o entrelaçamento. E você pode dizer, entrelaçamento também é interessante, então imediatamente se inventou a quântica computadorizada. Então, pensaram que tinham que fazer alguma outra coisa e inventaram a quântica computadorizada. Esse é um dos grandes mistérios, o outro é o entrelaçamento. E então eu gostaria de dizer e insistir em fazer perguntas fundamentais é muito importante, e com isso eu gostaria
de insistir e agradeço vocês, mas antes de terminar, eu gostaria de dizer que essas são as pessoas que fizeram o experimento. Claro, fizeram no banco do passageiro. O cara que fez o experimento há 30 anos atrás, Felipe Danger, ele era meu primeiro aluno, e eu mesmo. E o que eu gosto muito nesse experimento, nessa fotografia, é o seguinte: as pessoas jovens que fizeram esse experimento aqui foram os primeiros estudantes de PhD desse cara, e esse cara é Jean-François Roch, que foi o primeiro estudante de Philippe Rangier, e Philippe Rangier foi meu estudante, meu aluno. Eu não sei quantas gerações se passaram, não consigo calcular isso, mas é só para contar para vocês que na física nós temos muita coisa em família. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais como você sabia no último experimento que os fótons já tinham passado no divisor do feixe. Sim, vou explicar para você. O ponto aqui é a fonte, é desencadeada de intervalos regulares. Ela é desencadeada com uma taxa de repetição de 1 microsegundo, talvez entre cada microsegundo a fonte é excitada. Então, nós sabemos exatamente quando o fóton é emitido. Tá? Então, porque nós sabemos exatamente quando o fóton é emitido, você só precisa ter um bom relógio aqui, então você vai ter um relógio aqui, um outro aqui, e os relógios são sincronizados perfeitamente. E porque existem dois relógios sincronizados, nós já sabemos exatamente quando tomar uma decisão e saber que o fóton está aqui. E se você pensar na relatividade, você vai ver que você está na estrutura de referência do laboratório, todo o trabalho que eu estou usando está certo. Na estrutura de referência do laboratório, eu tomo a decisão quando o fóton está no meio do interferômetro. Está ok para você? Oi, professor. Quando você fala que o fóton é uma partícula, de acordo com o conceito clássico de partícula, nós temos dimensões. Qual vai ser o volume de um fóton? Nós sabemos que o fóton tem comprimento de onda, polarização, etc. Mas de acordo com o conceito clássico de partícula, qual vai ser o tamanho? Essa é uma pergunta difícil, é sem dúvida uma pergunta que eu sempre me pergunto desde que eu era um estudante, então eu acho que nós temos que esquecer a primeira demonstração de acordo com a física clássica, que a partícula é um volume ou algo assim. Eu preferiria fazer a pergunta da seguinte maneira. Eu tenho uma fonte do fóton único. Eu quero fazer uma medição de qual é o volume do qual esse fóton está. Então, eu posso fazer a experimentação. E como eu falei para vocês, eu sei o tempo quando eu lanço o fóton e eu vou detectar com o detector aqui e eu vou olhar o tempo de chegada. E o momento da chegada vai ser distribuído como uma curva de decaimento, começando com um atraso de propagação da luz, até o momento em que a luz tem tempo suficiente para se propagar no meu detector, eu não vou detectar nada, e depois eu vou detectar algo, e depois eu vou repetir o experimento várias vezes e eu vou ter um histograma, que é um decaimento exponencial na curva, que vai corresponder ao tempo intermediário da vida aqui, que vai ser alguns nanosegundos. Então, eu acredito que é absolutamente correto descrever não só a partícula, mas descrever o pacote de onda.
descrevendo a onda como um pacote de ondas. Então, fóton é um pacote de ondas que tem uma duração, um comprimento correspondendo a alguns nanosegundos disso. E eu também posso usar o comprimento para animar a minha onda. Tem uma defração, então exatamente onde eu tenho a chance de observá-la e onde eu não tenho uma chance de observá-la. Então, o que eu posso fazer é construir um pacote de ondas que tem uma dimensão finita e eu vou ter certeza que só existe um fóton. Então, não responder totalmente a sua pergunta, mas eu vou dar uma resposta útil para a sua pergunta. Se eu quiser pensar o tamanho, eu vou ter que pensar o tamanho do pacote de ondas. E com essa imagem eu posso falar para vocês, eu posso prever sem nenhum cálculo a resposta de uma equação. E sem dúvida, para ter certeza, eu vou ter que escrever a equação para ter certeza que eu estou certo. Mas eu posso dizer que usando essa imagem de um pacote de ondas com uma extensão finita e só um fóton naquele pacote, eu posso responder assim rapidamente qualquer pergunta que você fizer. E eu posso controlar com equações. Você já fez ou é possível fazer o mesmo com partículas isoladas, únicas? Sim. Esse tipo de experimento como foi feito com elétrons, com nêutrons e com átomos. Mas a questão é que os nêutrons, elétrons e átomos, ninguém se importou em verificar se havia um único, porque todo mundo está convencido de que, como partícula atômica, que o Newton, o átomo são partículas. E no caso da interação da luz, era necessário demonstrar que sim, nós precisamos evidenciar de que é uma única partícula dentro de uma onda, um pacote de ondas. Mas sim, pode ser feito até com moléculas. Há até experimentos feitos com Marcus Arndt, em Viena, onde o objetivo é utilizar partículas maiores e maiores. Então ele fez experimentos de interferência. Minha pergunta é a seguinte: qual é o limite antes de você ir para a partícula clássica? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Talvez esse seja o grande mistério da mecânica quântica. Ninguém sabe onde fica o limite entre o mundo microscópico, onde obviamente a mecânica quântica funciona, e o mundo macroscópico, onde claramente nós temos itens mais clássicos. Ninguém sabe, mas não deveria confundir. Macroscópico versus microscópico não é uma questão de tamanho, é uma questão de número de partículas. E é mais complicado. Talvez seja o número de partículas entrelaçadas. Talvez um feixe inteiro. Sim, mas o feixe é exatamente pelo que eu digo. O BC é exatamente como um raio laser. Não são mini partículas. É uma partícula várias vezes. No feixe de laser, se fosse um laser ideal, vamos assumir que esse é um laser de modo único, seria várias vezes a mesma partícula. E nós não teríamos dúvida de que várias vezes uma partícula única funcionaria como uma partícula única. E isso é porque você pode facilmente observar a diffração e etc. Com o BC é exatamente a mesma coisa. O BC não é nada mais, e eu peço desculpas por simplificar, mas ele não é mais nada além do que várias vezes uma partícula várias vezes de uma forma qualquer. Qualquer forma que você observe, seja como interferência ou diffração, é a diffração ou interferência de uma única partícula, e não a interferência ou diffração de várias partículas. A molécula de Marcus Hahn se tornou interessante quando eles começaram a interagir com o ambiente e passaram a trocar para radiação e objetos compostos que vibram, etc. Então se torna interessante. Ninguém sabe onde fica esse limite. E o mesmo funciona com o entrelaçamento e o gato de Schrödinger. Nós temos um gato de Schrödinger menor, feito de partículas menores. Ninguém sabe quantas partículas precisa para ter uma falha na ideia do gato do Schrödinger. Então, a equação é fundamental e o meu ponto de vista é vamos observar esse experimento. Isso é o que as pessoas tentaram fazer experimentos que se tornaram com objetos maiores e maiores, e isso é o que eles viram. Professor Kleppner, essa é uma pergunta amigável, tenho certeza. Todos os experimentos que você descreveu,
de forma tão bela poderiam ter sido feitos com partículas, com átomos. Então, a onda de luz é muito fácil de visualizar, porque nós sabemos que é um campo magnético e elétrico. Como você visualiza a onda de matéria? Como uma onda. Eu não perguntei o que é, eu perguntei como você visualiza. Eu visualizo como uma onda, mas é uma onda do quê? Eu visualizo como uma onda de probabilidade, mas isso não é muito satisfatório. Bem, você está se referindo a... Eu penso nela como uma onda, provavelmente como uma onda de Huygens, pensando na luz como uma onda por analogia aos mistérios na superfície da água. Eu não sou mais sofisticado que isso, Huygens era um grande cientista, então eu não tenho vergonha de ser tão sofisticado quanto ele, mas a minha visão não é nada mais que isso. Você entende o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é de que, de um lado, você precisa imagens para guiar a minha intuição, a minha imaginação, para pensar num esquema novo. Por outro lado, quando a minha intuição me ajudou a pensar em algo que pode ser interessante, então eu acredito os matemáticos e faço os cálculos. Então, eu não exijo que as minhas imagens sejam consistentes ou muito sofisticadas. Isso é muito simples. Sim, eu penso numa onda como ondas na superfície da água. Mas é isso. No final das contas, você pode visualizar uma onda magnética elétrica? Não há nada aqui? Bem. Bom, alguém pode ver todas as propriedades das ondas eletromagnéticas, mas uma onda de matéria apenas te diz se a matéria está lá ou não, se a partícula está lá ou não. Não, te conta mais do que isso, porque há informações sobre fase. Sim, tem fase nele, mas a questão, o que realmente é realmente algo perplexo. Eu não tenho a mínima ideia, honestamente. O que eu sei é que se eu usar essa imagem de uma onda que se separa num divisor, então você tem todos esses esquemas sofisticados que Mendel desenvolveu, onde você coloca um segundo divisor, etc, etc. Eu simplesmente sigo tudo, pensando em ondas, como ondas comuns, e no final eu falo, mas eu tenho que ter cuidado. Há apenas um e um único fóton, então se eu tentar detectar duas vezes, não vai funcionar. Então, basicamente, eu penso nisso como uma onda, mas eu sempre tenho um pé atrás pensando, cuidado, é apenas uma única partícula. Então, eu consigo lidar com isso, eu aceito isso. Então, a questão final é, por que é que isso me incomoda, mas não te incomoda? A beleza da ciência, que todos nós concordamos, é que todos nós concordamos com os resultados do experimento. Ou o experimento é bom ou não, e caso haja um problema quanto ao resultado do experimento, como era o caso de alguns dos experimentos, as pessoas começam a pensar nisso e se, depois de checar duas vezes o experimento, eles não ficarem convencidos de que havia um problema naquele experimento, ele poderia ser repetido várias velocidades diferentes, e nós vamos pensar o que é, afinal de contas, um resultado bom no experimento. Nós também concordamos no formalismo teorético. O único ponto onde nós não concordamos é nas imagens que nós temos dentro da nossa cabeça. Isso não é um problema. Nós temos uma forma diferente de imaginar as coisas, pensar no futuro, e eu acho que é por isso que é bonito. Não há apenas um único modo de pensar. Mas nós concordamos quanto à técnica, na técnica experimental, e eu acredito que os alunos poderão lembrar disso. Você concordaria com isso? Eu acho que tudo bem. Eu gostaria de saber, I'd like to know from the professor, which do you think are the dark clouds in the blue sky? What could today lead to new discoveries and new theories as to reality itself? Primeiro, eu não sou um físico universal, então eu só sou capaz de comentar sobre partículas físicas, sobre a parte física,
bóson de Higgins. Eu entendo que isso tudo é uma grande questão, mas eu não posso comentar sobre tudo. O que eu sei no domínio da quântica mecânica aplicada sobre energia moderada, eu acho que... Eu até já falei, respondendo uma pergunta, uma das grandes coisas é que se houver uma fronteira clara entre o mundo clássico e o mundo quântico, acordando com Boson, ele nos diz que a certo ponto há um instrumento clássico, então você deveria descrever o resultado desse instrumento clássico, esses conceitos clássicos. Então, a ligação entre o mundo quântico e os instrumentos clássicos está em algum lugar. Nós não sabemos aonde, e não há critério para saber onde está, mas tudo acontece como se houvesse tal barreira, e nós não temos nenhuma ideia de onde ela fica. O que você tem que entender é que há bastante espaço, é claro. Quando você tem uma única partícula, é 1. Quando você tem uma macroscópica, há um número maior de átomos no aparato, chegando a... Então, 23 divididos, há bastante espaço no meio. Mas eu acredito que isso é uma das grandes questões. Quando as pessoas tentam, por exemplo, entrelaçar mais e mais partículas umas com as outras, como o Rainer Blatz está fazendo, ele não está dormindo, ele está aqui. As pessoas tentam entrelaçar mais e mais partículas. Quantas vocês entrelaçam? 14? 14. Então, 14 é o recorde mundial, passando até do 10 para o 23, então ele tem bastante tempo para trabalhar. Mas quando eles tentam entrelaçar mais e mais, você tem duas opções. Ou é mais e mais difícil por razões técnicas, ou em algum ponto se torna impossível por alguma lei fundamental que nós não conhecemos e que ainda tem que ser descoberta. Essa é uma questão. Talvez hajam outras, mas no contexto da questão que eu já respondi, essa é a que teríamos que falar. Você concorda, Rainer? E assim. Alan, se você acredita que a mecânica quântica no universo, quem decide o estado da vida quanto ao gato do Schrödinger? Mas eu não eliminei a hipótese de que haja um limite fundamental entre o mundo microscópico e o mundo do gato. Claro que há várias razões técnicas. O gato pode estar vivendo, seja um objeto vivo, interaja com o ambiente, e que aquilo seja apenas a interação com esse ambiente que possa ajudar a decidir se ele está vivo ou morto, mas eu acho que não é uma questão fundamental do gato quanto a ser sendo como gato, mas temos certeza que podemos interlaçar 1 milhão de íons? Essa é a questão? Ele não sabe. E ele é o expert mundial em entrelaçamento. Pode haver uma razão fundamental. Algumas pessoas, por exemplo, guardam a hipótese de que quando você aumenta o número de partículas, o campo gravitacional começa a fazer diferença. E talvez haja flutuação no campo gravitacional que possam provocar a deterioração do objeto. Isso não é totalmente ridículo, porque sabe que há um problema que se segue, que aparece na mecânica quântica, que é a gravitação. Nós não sabemos, talvez possa haver algo desse tipo. Mas quando você entrelaça números suficientes de íons, começa a haver uma massa. Há uma flutuação fundamental, e isso porque nós não podemos observar grandes fenômenos com a mecânica quântica. Mas tudo isso é só conversa, nós não temos a mínima ideia. Só para dizer para vocês que física é maravilhosa. Não escutem pessoas que vão dizer para vocês que a física já acabou, que já sabemos tudo. É exatamente o contrário. Você tem que entender que cada vez que nós progredimos no entendimento, somos capazes de fazer perguntas que não poderíamos sequer perguntar antes de fazer esse progresso. É porque nós entendemos
o elemento de entrelaçamento, nós podemos perguntar quantas partículas podemos entrelaçar. Podemos fazer um computador quântico antes de entender. Veja só, um dos maiores cientistas do século XX, nos anos 50, ele não tinha entendido que o entrelaçamento era tão extraordinário, ele apenas entendeu isso em 1980. Então, quando passa o tempo, você começa a entender as coisas melhores e aumentar o seu campo. Então, não deixe ninguém te dizer que a física acabou e já foi tudo entendido, que é uma ciência morta. Isso não é verdade. Eu gostaria de voltar à pergunta quanto ao tamanho do fóton. O seu experimento, qual é a extensão que você tem no seu experimento em metros? Ah, não sei, talvez uns 2 metros, eu não lembro qual é o tamanho. Eu não sei qual é exatamente esse nível. Numa primeira ou segunda luz, mais ou menos uns 30 metros? Não, isso na verdade significa 30 centímetros, um nanosegundo. Um nanosegundo, eu preciso ver de novo, mas a extensão da onda é apenas talvez uns 2 metros. Isso é pequeno comparado com 50 metros. Sem problema. Nós tomamos conta disso. Quando você fala sobre um valor quântico, você fala sobre a imagem da mecânica quântica. Mas na teoria quântica, você acha que faz alguma diferença com respeito a essas perguntas conceptuais, falando sobre localidade? Sim. Eu acho que a sofisticação, em teoria, não resolve nem um pouco o problema. Porque, de novo, mesmo as mecânicas quânticas elementares que eu estou falando aqui, não tem nenhum problema em escrever equações para descrever o mundo. O único problema, e o que eu insisto, a usar imagens no mundo real. Se eu aceitar que as coisas acontecem de forma no espaço abstrato, tudo bem. Mas o meu problema é que no final do dia, eu tenho uma grande citação num teorista, ele foi um grande teorista em quântica, ótica. Ele era de Copenhague, era um cara durão, mas ele insistia que os experimentos não acontecem em espaços ilimitados. Eles acontecem num laboratório. Isso quer dizer que no final do dia os experimentos acontecem no nosso espaço, que é um espaço de 4 dimensões, e ele é separado. No final você tem que descrever as coisas naquele espaço. E naquele exato momento os problemas acontecem. O problema da não localidade. Se você acreditar, fugir da configuração do espaço, você simplesmente vai, sequer vai ver. A não localidade acontece quando você insiste em adicionar imagens do nosso espaço. Mas eu tenho um detector, eu tenho um aparelho grande aqui, eu preciso entender o que acontece entre a minha fonte e o meu detector. E isso eu exijo descrever num espaço real. E é por isso que eu tenho esses problemas conceituais. Ser mais e mais sofisticado, em teoria, ou ter uma descrição cada vez mais abrangente, não resolve o meu próprio problema. Mas eu não peço que as pessoas compartilhem da minha opinião, mas eu acho que aceitar essa questão pode te ajudar e te libertar para conseguir descobrir coisas maiores. Isso é o que eu acredito, essa é a minha crença. Desculpem. Gostaria de perguntar quanto à questão de imagem que você tem, quando você tenta descobrir, quero dizer, elétrons como uma onda, e não tendo a dimensão de volume ou peso. Eu gostaria de saber se algo como a teoria das cordas, string theory. Primeiro, eu não sei o que é uma string theory, então não é meu campo. Eu não sou técnico o suficiente para entender o que é isso, mas meu palpite
E a minha opinião é a mesma que a opinião aqui. Indo para uma descrição muito abstrata, num espaço de dimensão, qual é a dimensão que nós temos? Tem algum teorista de string aqui? 11. Tendo uma descrição num espaço de 11 dimensões, tudo bem. É um formalismo matemático. Mas ele não responde a minha pergunta, que é, no final do dia, posso ou não descrever no meu mundo? Mas algumas pessoas podem trabalhar somente com equações, só conseguem trabalhar assim. Tudo bem. Eu não tenho nenhuma intuição sobre equações, eu só tenho intuição com imagens. Mas tudo bem, é a sua escolha, ninguém te força a tentar fazer imagens. Mas eu suspeito que a maioria das pessoas gostam de imagens. Mas, mais uma vez, tendo formalismos mais e mais sofisticados, é bom para progredir. Eu não acho que é bom para resolver o tipo de questão que nós temos aqui.